E você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo do X-Manteiga. Eu sou o Dinho. Eu sou a Gabi. E eu sou a Mel. Nós voltamos hoje para falar da segunda temporada de Game of Thrones. Você pediu, você implorou, você está gostando. E nós vamos recapitular as 6 temporadas de Game of Thrones até o dia 16 de julho, quando estreia a 7ª temporada. Dessa vez nós vamos fazer um formato diferente. Como os núcleos aumentaram, tem mais personagens, tem gente chegando, então nós vamos dividir por tópicos. Então toda vez que a gente for falar de um episódio, vai aparecer aqui na tela qual episódio é. Dentro disso nós vamos fazendo o nosso resumão que você já conhece. Se você não está inscrito ainda no nosso canal ou no canal da Mel, o Yada Yada, se inscreve agora. Vai ter sempre um vídeo aqui e um vídeo no Yada Yada. Um vídeo aqui, um vídeo no Yada Yada. Um vídeo aqui, um vídeo no Yada Yada. E assim substantivamente. O episódio já começa na comemoração do aniversário do Joffrey, é isso? Tá rolando o aniversário dele ali? Pois é. Eu não tenho certeza se é aniversário, mas eu acho que é. Eles estão comemorando alguma coisa ali, tá rolando batalhas e tal. Joffrey, como sempre, começa a fazer bullying com um dos seus súditos lá, que vai lutar contra um determinado cavaleiro, só que o cara é todo desastrado, não tem nada a ver com o cavaleiro. E aí o Joffrey começa a zoar ele na frente de todo mundo, a Sansa fica com dó dele e acaba meio que salvando ele, depois do cara beber quase um barril inteiro de vinho. Sim. Esse cara acaba se tornando o bobo da corte. E por que a gente tá falando dele? Você saberá em breve. O Tyrion volta pra Kingsland assumindo o cargo que o pai dele o deu de ser a mão do rei. Ou seja, agora o Tyrion é a mão do Joffrey. Ele chega chegando ali. Chega daquele jeito tiranesco. Tiranesco. Enquanto isso, lá em Winterfell, o Bran é o Lorde de Winterfell. Uma criança ali tem que assumir essa grande responsabilidade. E ele tem uma visão em que ele supostamente está dentro do seu lobo, o Verão. Não sei. Isso vai virar alguma coisa também. Enquanto isso, a gente vê um cometa vermelho no céu de Westeros. Isso significa, de acordo com algumas lendas, que os dragões estão vivos. O pessoal já começa a ficar meio assustado. A gente vê pela primeira vez aquele grupinho maneiro da Melisandre, do Stannis e do Davos. E a Melisandre tá lá fazendo suas oferendas ao Senhor da Luz. O Senhor da Luz que só faz as coisas no escuro, né? Olha. What the hell? A gente escuta pela primeira vez aquela... Os tambores do Stannis? A gente escuta pela primeira vez aquela famosa frase: a noite é escura, cheia de terrores. For the night is dark and full of terrors. E o Stannis manda uma carta pro reino inteiro dizendo que ele é o rei por direito. E aí o tio muito esperto dá uma ideia pro Robb Stark, que é ir até o pai dele e pedir reforço pro exército que eles estão montando. E aí a Catelyn vai lá no exército do Rhaenyra Baratheon pedir também que ele seja aliado do Robb. E aí no final acontece uma coisa muito trágica. A guarda real vai caçar todos os filhos bastardos do rei Robert e acaba matando neném, criança, coisa muito triste. Conhecemos pela primeira vez aquele personagem querido de todos, Jaqen H'ghar. Personagem misterioso no começo, depois a gente conhece ele um pouquinho melhor. A Gilly pede ajuda ao Sam. Ela está grávida do pai dela, que é o Craster, que tem toda aquela família meio estranha, né? A gente descobre depois que todos os filhos meninos, todos os bebês meninos que ele tem, ele dá como uma oferenda para os White Walkers. E as meninas crescem para serem esposas dele. Bizarro, né? O Muito cara casa bizarro. com as próprias filhas, E faz tem filhos nas outros filhas, e tem filhos e filhas. Vontade nessa série. Que nojo. A gente conhece também pela primeira vez o Podrick, que é escudeiro do Tyrion, e depois ele vai ter um papel um pouquinho mais importante. E o Janos Lynch é enviado para a muralha pelo Tyrion. Ele tá fazendo uma limpa ali no conselho dele. Agora vem um núcleo que eu acho muito legal, que eu acho que merece um spin-off. Sabe qual será? seria? Qual? Arya e seus amigos. Os amiguinhos da Arya são o Lomi e o Hot Pie, que foram presos junto com ela lá. E aí a gente conhece um pouco esse núcleo, que vão se divertir muito e participar de altas confusões. O Tyrion chega finalmente às Ilhas de Ferro, né, e já começa a fazer um monte de bobagem. O Balon Greyjoy, que é o pai dele, o recebe. Ele já chega, tipo, dando em cima da própria irmã, a Yara, que ele não vê há muito tempo, e rola essas coisas que só Tyrion Greyjoy sabe fazer. Aquele momento de ódio profundo com o personagem. O Tyrion faz de tudo para que seu pai entre na guerra ao lado de Robb Stark. Mas o Greyjoyzão não quer saber de nada, não quer saber dos Stark. E, o Tyrion não consegue convencer o pai. Coitado. E ele não quer ajudar o Robb mesmo. E aí o Ser Davos decide pedir ajuda para um pirata, que é o Salladhor Saan, que decidiu ajudar com diversos navios para o ataque a Blackwater. E aí a Melisandre seduz os Stannis
para algo que nós iremos falar daqui a pouco. Voltando um pouco lá pro núcleo da muralha, enquanto os patrulheiros estão hospedados ali na casa do Craster, acontece uma coisa desagradável. O Craster acaba expulsando os patrulheiros da noite, tudo por causa do Jon Snow, que ficou espionando ele ali, entregando os bebês ali pros White Walkers. Indo lá pro acampamento de Rhaelyn Baratheon, a gente finalmente conhece uma das personagens preferidas aí da galera, que é a Brienne, de Tarth. Brienne! E também, consequentemente, Marjorie Tyrell. No núcleo dos Lannisters, o Tyrion arma um plano genial pra descobrir quem ali ele pode confiar e quem ele não pode confiar. Ele faz o seguinte, ele pega 3 pessoas ali do conselho, que é o Pycelle, o Baelish e o Varys, e conta uma historinha pra cada um deles. Pro Pycelle, ele diz que vai mandar a Myrcella pra Dorne. Pro Baelish, ele diz que vai casar a Myrcella com o Robb Arryn. E pro Varys, ele diz que vai casar a Myrcella com o Theon Greyjoy. E ele espera um pouquinho e o pior acontece, um deles conta pra Cersei e é o Pycelle, ele conta tudo pra Cersei e o Tyrion manda prender o Pycelle. Ele briga com a Cersei porque ele quer realmente mandar a filha dela pra Dorne e ela explica que os Lannisters têm essa rixa com os Martell e isso aí não vai ser uma boa ideia não. Voltando agora pro acampamento de Rhaelyn Baratheon, fiquem de olho na Marjorie Tyrell. Ela é muito esperta mesmo. Tanto que a gente sabe já que o Renly tem um caso com o Loras, que é o irmão da Marjorie. A Marjorie, teoricamente, é casada com o Renly Baratheon e seria a sua rainha, mas a Marjorie sabe do romance do marido com o irmão, então ela não tá nem aí pro romance, ela só quer ter um filho com o Rhaelyn Baratheon. Voltando agora no núcleo da turminha da área, o spin-off que você quer ver, os Lannisters atacam o acampamento onde ela está. Lannisters. Os Lannisters atacam o lugar onde ela está, matam o Yoren, que era o patrulheiro que estava cuidando da área, matam também o Lomme, acaba o Lomme morrendo. Eles querem levar o Gendry. Como o Gendry não assume que ele está ali no meio deles, a área acaba dizendo que o Gendry era o Lomme. Então assim... Resolvido. Foi esperta. Enquanto isso, no núcleo do Robb Stark, a gente vê pela primeira vez Roose Bolton. Guardem esse nome que ele é muito importante. A Arya, enquanto isso, está lá prisioneira em Harrenhal e ela começa a fazer a listinha da morte dela, muito importante. Joffrey, Cersei. E ela é recrutada pelo Tywin Lannister para ser a copeira dele e vocês conseguem perceber a ironia nisso? Falando nele, o Tywin Lannister, ele menciona pela primeira vez a Irmandade Sem Bandeiras e ela é muito importante, então prestem atenção também. Enquanto isso, a Daenerys está lá, sem rumo, sem destino, passando fome, pobre, e ela bate na porta de Qarth para pedir um acolhimento ali. Esse é um núcleo bem doido, bem maluco, e a gente vai ver isso mais pra frente. E lá em King's Landing, o Tyrion descobre que o primo dele, Lancel Lannister, tá tendo um caso ali com a Cersei. E aí decide chantageá-lo para que ele vire e se torne um espião dele. Olha só, hein? Inteligente. Enquanto isso, Rhaelyn Baratheon, Loras e Catelyn se encontram com Stannis e Melisandre. Ali tá rolando uma treta familiar, né? Inclusive a Catelyn... Casos de família. Casos de família. Inclusive a Catelyn fala que tá com vontade de pegar a cabeça do Renly e do Stannis e bater uma na outra para ver se eles se ligam, são irmãos e fica todo mundo de bem, fica todo mundo tranquilo, né? Logo depois, Ser Davos leva a Melisandre de barco para uma caverna. Lá ela entra em trabalho de parto e pare uma sombra. O quê? Um homem sombra. O filho sombra que a Melisandre gerou, Filho sombra. que não tem como chamar, né? O filho sombra, tá bom. Ele vai ao encontro de Rhaelyn Baratheon e enquanto ele tá ali na tenda junto com a Catelyn e com a Brienne, essa sombra acaba matando o Rhaelyn Baratheon. Todo mundo pode achar que é a Brienne que cometeu esse assassinato, e aí a Catelyn e a Brienne decidem fugir. Durante a fuga, Brienne decide jurar lealdade a Catelyn Stark. Isso é muito importante. Stannis Baratheon decide que naquele momento ele vai atacar King's Landing com tudo. E a Marjorie começa a ter uma conversa com o Baelish e ela confessa com todas as letras que ela quer ser a rainha.
O Tyrion, através do Lancel Lannister, descobre que a Cersei está fazendo estoque de fogo vivo. Só fazendo um pequeno parênteses, esse fogo vivo era uma coisa que já o rei Aerys Targaryen, ou Aerys Targaryen, eu pronuncio de várias formas, mas assim, né? Aerys, né? Rei louco. Ele já estava fazendo esse estoque na época do seu reinado, então o Tyrion descobre que a Cersei está mantendo um estoque ali. Ele vai até o estoque com o Bronn e descobre que simplesmente ali na parte subterrânea de King's Landing, e o piromante diz que já fez 7.811 frascos de fogo vivo. Dá pra acabar com Westeros inteira, mano. Voltando no núcleo da muralha, tá lá o Sam com o Gran e o Ed. Ficamos sabendo o que significa o toque da trombeta, que eles soam lá de cima da muralha. O primeiro toque significa que vem amigos por aí, pessoas de paz. O segundo toque significa que tem selvagem na área, tá chegando um monte de selvagem. E o terceiro toque, corre, mano, porque tem White Walkers. Lá em Harrenhal, o Jaqen H'ghar explica para Arya que porque ela salvou a vida dele e mais 2 companheiros dele, ele está devendo 3 vidas para o Deus Vermelho. Então ela tem que dar 3 nomes para ele e ele vai matar essas 3 pessoas. E ela dá o nome do Cócegas, é o torturador ali, ele fez ela e os amiguinhos dela, do spin-off, sofrerem um pouquinho. Ela fala o nome dele pro Jaqen e ele está morto. Com a nossa querida Daenerys em Cart, ela está começando a treinar os dragões e a gente escuta pela primeira vez aquela palavra mágica, Dracarys. Enquanto isso, ela também está procurando por navios para chegar logo em Westeros e atacar todo mundo. Vamos agora lá para Winterfell, onde o Tyrion acaba de chegar e invade o lar dos Starks. As notícias correm muito rápido, chegam ao Robb Stark através do Roose Bolton, que conta que o Tyrion invadiu. O Robb fica doido e pede para irem atrás do Tyrion, mas ele o quer vivo e quer que mate todos os homens da Ilha de Ferro e só deixem ele vivo. O Bolton então diz que vai mandar o seu filho bastardo. Eles não falam o nome ainda, mas a gente sabe que é um tal de Ramsay Bolton. No meu núcleo favorito dos Lannisters, a Myrcella é enviada a Dorne sob os protestos da Cersei. Ela tá muito puta com o Tyrion por ter enviado a filhinha dela pra Dorne. E depois da despedida da Myrcella, o Joffrey está andando pelas ruas de King's Landing com todos os seus súditos e a mãe, a família toda, mas ele é atacado, jogam sujeira nele, jogam um monte de coisas nele. E é tanto tá lá, gente. Pois é, a gente vê que ele não é um rei tão querido assim. Voltando lá para Harrenhal, onde tá o Tywin Lannister, ele tá ali fazendo uma reunião e o Littlefinger, Baelish, está participando dessa reunião. E quem que é a copeira? Quem que está servindo o vinho? Arya Stark. Quando ela se depara com o Baelish, ela fica branca. Por muita sorte, nada acontece. E o episódio acaba fechando com a Osha fugindo com os meninos Stark e os lobos. E o Hodor. O Jon vai em direção aos selvagens junto com Corey meia-mão. E nós vimos pela primeira vez a Ygritte. Voltando para o acampamento do Robb Stark, o Jaime Lannister agora está preso e ele tem um companheiro de cela. Sim, é o seu primo Alton Lannister. O Jaime acaba matando ele e aí um dos guardas que estavam cuidando de Jaime era o Torrhen Karstark, filho do Richard Karstark. O Richard fica doido com isso, vai pra cima da Catelyn Stark, querendo que o Jaime morra ali na frente de todo mundo. Mas a Catelyn segura a onda. É importante falar dessa família porque ela vai voltar lá na frente e muita gente não percebeu. O Jaime acaba fugindo, mas conseguem trazer ele de volta, levam ele até a Catelyn Stark, aí o Jaime começa a provocar a Catelyn, a Brienne tá ali no meio também, e acho que eles não vão conseguir segurar o Jaime ali muito tempo. Todo mundo tá querendo matar o Jaime Lannister. O Robb tá viajando com a Talissa, que é uma enfermeira que ajudou a salvar vários feridos ali no acampamento dele. Então fica de olho nesse nome, e eu acho que a Catelyn não vai conseguir segurar o Jaime ali muito tempo não. Enquanto isso, além da muralha, o Jon Snow amarela quando ele vai matar a Ygritte. Ela é uma selvagem, ele tem que matar ela. E eles acabam passando a noite juntos para se esquentar, e ela fala a famosa frase para ele: "You know nothing, Jon Snow." You know nothing, Jon Snow. Enquanto eles estão juntos, ele se perde dos outros patrulheiros e é cercado pelos selvagens. Indo lá pro núcleo da Daenerys, ela descobre que seus dragões foram sequestrados e ela fica ali doida em busca de quem foi que fez essa maldade. E aí ela acaba entrando no Conselho dos 13 e ela acaba indagando ali quem foi o responsável por isso. E aí o feiticeiro começa a se clonar pra tudo quanto é lugar e corta a garganta de todos os líderes da cidade e diz pra ela que ela vai ter que ir lá na Cidade dos Imortais pra poder encontrar com seus dragões.
isso. E aí o Tyrion mata as crianças órfãs, fazendo de conta que é o Bran e o Rickon, e expõe os corpos das crianças pra todo mundo, pra que todos acreditem que eles são os Starks. Como eu disse, a Catelyn Stark não consegue segurar o Jaime Lannister ali no acampamento, senão ele vai morrer. Então, para ela não perder o acordo que ela quer tentar para recuperar as próprias filhas, né, com os Lannisters, lembrando que supostamente a Arya e a Sansa estão lá em Kingsland como reféns, ela decide mandar o Jaime Lannister de volta para Kingsland, mas escoltado pela Brienne. E foi uma medida bem desesperada essa da Catelyn. Ela faz tudo isso sem consultar o seu filho Robb Stark. E no meio dessa confusão, Robb acaba desistindo de casar com uma das filhas do Walder Frey e decide se casar com a Talissa. Enquanto isso, no núcleo dos Lannisters, o Tyrion está se preparando para a batalha contra os Stannis. No meio disso, sempre tem aquelas briguinhas entre ele e a Cersei, e ele promete que vai machucá-la, porque ela continua fazendo de tudo para derrubar o irmão. O Tyrion também conversa com o Varys sobre os dragões da Daenerys, eles estão crescendo afinal, e o Tyrion fala um jogo de cada vez. Enquanto isso, Tywin Lannister decide sair de Harrenhal. Lá, além da muralha, Sam e os seus amigos, eles encontram ali escondido vidros de dragões. Quem será que deixou aqueles vidros de dragões ali? Enfim, se apoderando daquilo, e nós vamos ver essa coisa maravilhosa lá na frente. Nono episódio, e você sabe que quando tem nono episódio, tem batalha! É isso aí, tem a primeira batalha neste episódio. Pra começar, o Pycelle dá um pequeno frasco de veneno, exatamente de veneno, para a Cersei. Porque a Cersei tá morrendo de medo, né? Morrendo de medo de morrer, de perder a guerra, de Stannis vir com tudo e arregaçar com eles. Ela só faz a fortuna ali, né? O tempo mas inteiro, ela mas tá... na real... O Stannis se aproxima e começa a batalha. O Tyrion arquiteta muito bem esse plano, colocando um barco isca cheio de fogo vivo no meio dos barcos do Stannis. Os homens dos Ser Davos não atacam, ficam de boa ali porque o barco somente está vindo, quando de repente o Tyrion dá um sinal pro Bronn atirar uma flecha no barco lotado de fogo vivo. O que acontece? Cabum! Get down! Cersei, com medo pelo seu filhinho querido, manda tirarem Joffrey da batalha. Gente, ele é o rei, ele precisa estar na batalha. Mas ela manda tirarem ele de lá. Enquanto isso, o Stannis chega a Porto Real, chega à terra, invade, e o Tyrion está liderando, fazendo um discurso, animando todos os soldados. Nesse meio tempo, o cão oferece levar a Sansa para Winterfell, ele dá essa chance para ela e ela diz não. O Tyrion acaba levando um golpe de uma espada na cara, ficando todo machucado. E quando a Cersei tá lá, prestes a dar o veneno pro Tommen, e de repente tomar também e todo mundo morrer feliz, igual o Romeu e Julieta, o que acontece? Tywin Lannister chega e salva ali aquela guerra dos Lannisters e todo mundo morre, e o Stannis perde, vai embora e enfim, é isso. Quando o Tyrion acorda, depois que ele ficou lá, né, com o golpe na cara, com a cara toda ferida, ele descobre que não é mais a mão do rei, porque o seu pai chegou em Kingsland e assumiu a posição de mão do rei. Baelish ganha Harrenhal, que estranhamente foi prometido pelo Tyrion, e o Tyrion acaba também não recebendo nenhuma honra, nenhum mérito por causa da batalha. E na nomeação do Tywin para ser a mão do rei, o que acontece? Chega ali os Tyrell e o Loras faz um apelo para que a sua irmã, Marjorie Tyrell, seja a rainha, porque ela é apaixonada por ele, sempre ouviu falar das conquistas, das grandezas de Joffrey. Falciane que eu sei. Voltando para Winterfell, Rose Bolton, que tinha prometido para Robb que iria ajudar a tomar o Winterfell de volta e pegar o Tyrion, chega lá no portãozinho do Tyrion, e a gente vai ver o que vai acontecer na próxima temporada, mas não é uma coisa boa. Daenerys finalmente recupera os seus pequenos dragõezinhos usando a palavra mágica Dracarys. Ela mata o feiticeiro, ela prende o Zaro e a ex-criada dela, que no final todo mundo estava tentando enganar a pobrezinha da Daenerys. Jaqen H'ghar se despede da Arya, mas ele dá um recado para ela, ele entrega uma moeda. Ele diz que se um dia ela precisar, ela pode encontrar ele em Bravos. É só ela entregar a moeda a qualquer pessoa de Bravos e falar a frase Valar Morghulis. Oh! E eles vão responder Valar Dohaeris. Ha! Valar Morghulis. Valar Morghulis. A Osha pega o Rickon, o Bran, o Odor, o Cão Felpudo e o Verão
e vai para a muralha como o mestre Luwin pede. Eles vão atrás do Jon, porque afinal agora o Winterfell foi tomada por outras pessoas e os Starks foram expulsos de Winterfell. Enquanto isso, além da muralha, o Jon enfrenta o Quarren meia mão. Sim, fazia parte de um plano lá, o Quarren acaba se voltando contra o Jon mata o Quarren e assim ele ganha a confiança dos selvagens. A Ygritte, por exemplo, muda completamente com ele e finalmente vai levá-lo até o rei além da muralha, o Mance Rayder. No final do episódio, no final da temporada, nós ouvimos 3 trombetas. Sim, isso significa o quê? White Walkers! Corre, corre. Isso foi o que o Bran e o Ed fizeram. Aí o Sam ficou pra trás e se esconde numa pedrinha assim. Super bem escondido numa Super pedra. bem escondido. Tal. Aí o White Walker vê ele e sabe o que acontece? Nada. Acaba a temporada. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Se não tá inscrito ainda no X-Manteiga ou no Yada Yada, se inscreve, corre lá agora, compartilha nas redes sociais. Avisa pra todo mundo que a gente tá recapitulando Game of Thrones desde a primeira temporada. Semana que vem tem a trivia da segunda temporada lá no Yada Yada e a gente vai ver se eles sabem mesmo tudo de Game of Thrones. Valeu por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.